enquanto ele não volta, o texto de 1 Tessalonicenses descreve 10 questões, descreve 10 princípios fundamentais para a nossa vida, porque nós estamos aqui aguardando a vinda de Jesus, a igreja, sim ou não? Mas enquanto ele não volta, a igreja precisa tomar algumas atitudes. E o texto diz o seguinte: caros irmãos, agora vos suplicamos que dedicais toda a consideração para os que se esforçam no ministério, os quais vos lideram e aconselham no Senhor, e que os tenhais na mais alta estima, expressando o vosso amor e reconhecimento pela obra que realizam para convosco. Caminhai em paz uns com os outros. Irmãos, também vos exortamos a que admoesteis os sonolentes, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais pacientes para com todos. Evitai que ninguém retribua o mal com o mal, mas encorajai que todos sejam bondosos uns para com os outros. Conservai permanentemente a vossa alegria, orai constantemente, dai graças em toda e qualquer circunstância, porquanto essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o fulgor do Espírito. Tem alguém que tem uma versão diferente da minha? Não apagueis o Espírito. Não trateis com desdém as profecias, mas examinai todas as evidências, retende o que é bom, afastai-vos de toda forma de mal. Enquanto ele não volta, enquanto Jesus não volta, a certeza que nós temos é que Jesus voltará. No capítulo 5 de Tessalonicenses, o texto diz que essa vinda será como um ladrão. Essa vinda vai pegar muitos de surpresa. Só que nos versículos anteriores fala também que antes de Jesus voltar, a igreja será arrebatada. Nós seremos arrebatados antes do retorno de Jesus. A igreja de Tessalônica, ela foi fundada pelo apóstolo Paulo. Na segunda viagem de Paulo, ele funda a igreja de Tessalônica. Essa igreja, esse povo, eles estavam afundados num paganismo. E Paulo escreve essa carta, depois que essa comunidade tem um encontro com Cristo. E diante da partida de Paulo, Paulo teve que partir de Tessalônica abruptamente, é o que diz Atos capítulo 17, versículo 5, e aqueles novos cristãos ficaram desnorteados. O apóstolo vai, funda a igreja, ele tem que partir, mas depois de um momento, aqueles homens ficaram desnorteados. E quando Paulo escreve essa carta aos Tessalonicenses, ele escreve com um objetivo. O objetivo de Paulo era encorajá-lo, aqueles irmãos, diante das provações e perseguições que haviam de vir. Paulo escreve essa carta aos Tessalonicenses, encorajando aqueles irmãos a viverem um estilo de vida piedosa. Paulo fala de duas coisas nessa carta. Paulo fala do arrebatamento da igreja, e Paulo também destaca da segunda vinda do Senhor. Primeira coisa que vai acontecer é o arrebatamento da igreja. A segunda coisa que vai acontecer é a segunda vinda do Senhor. Quando Paulo escreve aos Tessalonicenses, ele escreve aos irmãos em Tessalônica, dizendo o seguinte: olha, vocês têm que consolar uns aos outros, porque vocês participarão de um rapto, vocês serão raptados.
vocês serão arrebatados. E logo depois Paulo descreve em relação àqueles que não creem. Aqueles que não creem vão presenciar uma ruína diante da negativa em relação ao Evangelho. O capítulo 5 descreve que eles serão cercados por uma ruína de fato. E o que nós precisamos compreender é que, embora a segunda vinda de Jesus não seja para nós, diga, a segunda vinda de Jesus não é para nós. O que é para nós é o arrebatamento da igreja. Embora a segunda vinda não seja para aqueles que creem em Jesus, que foram resgatados por Jesus, vivem em Jesus, ou seja, nasceram de novo. Agora eu vou repetir, a segunda vinda não é para aqueles que nasceram de novo. Repete comigo, a segunda vinda não é para aqueles que nasceram de novo. A segunda vinda é para os incrédulos. A segunda vinda é para aqueles que rejeitaram o Senhor. E essa segunda vinda vai ser de surpresa. Essa segunda vinda será, de fato, uma surpresa. Porque quando as pessoas acharem que estão, ou que estão vivendo um momento de paz, a Bíblia diz lá no capítulo 5, nos primeiros versículos, que virá uma súbita, uma repentina destruição. Uma repentina destruição. O Kevin DeYoung, ele diz o seguinte, ele diz que hoje nós temos uma perversão da peregrinação espiritual. Existia um antigo conceito do que era peregrinar espiritualmente. O antigo conceito de peregrinação, daqueles irmãos piedosos que viveram alguns anos atrás, talvez o seu avô, talvez o seu pai, aqueles homens que ouviam o Evangelho e pregavam o Evangelho, para eles a peregrinação espiritual era um anseio pelo céu. E a ideia de ser estrangeiro aqui na terra. Existe um conceito atual que diz que o destino é uma questão secundária. O que importa é o que você vive aqui e agora. Outro homem chamado Leonardo Swett, ele diz o seguinte, ele diz que o caminho atual é uma experiência, no qual as pessoas não se direcionam, as pessoas simplesmente vagueiam. Ele diz que o caminho hoje não é uma direção, mas é um vaguear. Outro chamado David Wells, ele diz que a importância da espiritualidade hoje está na experiência, e não no propósito de destino. E isso tem gerado pouca reflexão e pouca introspecção. As pessoas não pensam mais no destino. Por quê? Porque o que vale hoje são as experiências que a pessoa tem. Olha, depois que eu conhecia Jesus, eu consegui uma proeminência muito boa no meu emprego. Que bom! Agora, como é que você me explica pessoas que não conheceram Jesus e também se tornaram proeminentes nos seus empregos? As pessoas hoje vivem cismesmadas. O Martin Lloyd Jones, ele diz que as pessoas hoje vivem uma aversão à verdade. A verdade incomoda. E o Evangelho é uma verdade, é a única verdade. E o Evangelho incomoda. Por quê? Porque tudo que as pessoas querem viver hoje é longe da certeza. As pessoas não querem ter certeza de mais nada. Eu não quero ter certeza de mais nada. Eu não quero conhecer algo sólido. Eu quero viver de forma bem ofuscada. E acabam caindo num relativismo.
e tem dificuldade de encarar a fé de uma forma saudável. A fé se torna simplesmente uma varinha mágica para pedir. A fé se torna simplesmente um amuleto no qual a pessoa satisfaz todas as suas vontades, todos os seus desejos. As pessoas estão jogando o bebê fora junto com a água do banho. Quem já deu banho em criança aqui? O que você faz com aquela água que você usa depois que você dá banho no neném? Joga fora. Ou você reaproveita aquela água? Quem vai reaproveitar é a SEB, não é? A CAESB. Você joga fora. Mas sabe o que as pessoas estão fazendo hoje? Elas estão jogando fora também o bebê. O que esse termo quis dizer? Esse termo quis dizer que as pessoas estão desprezando o principal hoje. E você e eu não podemos cair nessa. A maior tentação que nós vamos passar é essa. A tentação de adorar a criatura em vez de adorar o Criador. E a criatura, diga-se de passagem, é você mesmo, somos nós mesmos. Porque todo o nosso projeto de vida se torna um projeto de autolatria. Nós nos idolatramos dentro das nossas necessidades, dentro daquilo que a gente precisa, dentro daquilo que a gente quer, e despreza o principal. Enquanto ele não volta, enquanto Jesus não volta, os tessalonicenses, eles estavam vivendo o contrário do que muitas pessoas vivem hoje. Hoje, o que você enxerga? Pessoas que não esperam a vinda de Jesus. E, diante disso, começam a viver dentro dos seus próprios conceitos, achismos e preconceitos. O que estava acontecendo em Tessalônica era diferente. Em Tessalônica, eles estavam esperando a vinda de Jesus e somente esperando a vinda de Jesus. E o erro que eles estavam cometendo? Deixando de cumprir as suas responsabilidades básicas. Então são dois extremos. O extremo de um povo que aguarda a vinda de Jesus, mas não quer fazer mais nada. Ele quer deixar de cumprir suas responsabilidades básicas. E do outro extremo, nós temos um povo que não aguarda a vinda de Jesus e só quer olhar para o seu ego, para as suas necessidades. São dois extremos perigosos. Nós precisamos olhar para a vinda de Jesus como algo que pode acontecer a qualquer momento, mas, enquanto isso não acontece, nós temos algumas responsabilidades básicas para cumprir. E eu queria citar a nossa primeira responsabilidade, enquanto ele não volta, é exercitar a consideração. Exercitar a consideração. Eu tenho falado, em outras circunstâncias, já falei, que o conceito de autoridade tem caído muito, só que não pode cair no nosso conceito, porque nós não podemos generalizar, nós não podemos agir simplesmente como regra. Nós temos que entender que em tudo há exceção. Eu vou te dizer, eu não tenho nenhuma aptidão política. A igreja aqui não se envolve com política, a não ser que um dia venha outro pastor para cá e faça que essa igreja entre em política, mas eu não quero isso. Nesses 12 anos que eu estou aqui, não me envolvi e não pretendo me envolver. Mas eu sei que tem políticos que com certeza devem exercer o seu cargo bem. Mas os bons pagam pelos maus. Assim como eu sei que tem médicos que são bons, que tem advogados que são bons, que tem pessoas de todas as profissões que são boas, e que também pagam pelos maus. E assim também acontece na liderança eclesiástica. E o texto fala sobre a consideração. Caros irmãos, agora vos suplicamos que dedicais toda a consideração para os que se esforçam no ministério, os quais vos lideram e aconselham no Senhor.
A consideração é algo muito importante. E a consideração é mais do que o respeito. A consideração envolve o amor. A consideração envolve o amor. Ontem me ligou um amigo meu, amigo mais que amigo, aquilo é um irmão para mim. E ele hoje mora na Carolina do Sul, nos Estados Unidos, pastoreia uma igreja batista lá, ele está lá na Convenção Batista do Sul. E ele estava me contando o que Deus fez na vida dele. De como aquele homem foi maltratado quando esteve no Brasil. E ontem ele ficou comigo 1h30 no telefone. Depois eu esqueci de perguntar para ele, você está ligando como? Porque eu estava no celular e eu esqueci também que quem recebe paga. Ele diz, não. Porque ele fala mais do que mulher. E ele vai ouvir essa mensagem porque ele recebe lá pelo Facebook os meus áudios. Mas ele diz, não, fique tranquilo que eu estou falando aqui de um sistema israelense de telefonia que você paga um impulso e fala quanto tempo quiser. E ele não parava de falar. E ele estava me contando realmente o que Deus fez na vida dele naquele lugar. E eu fiquei muito alegre com ele. Ele estava me contando que lá ele morando de aluguel e ele estava procurando um local melhor para morar, porque o local onde ele estava, a filha dele estava sendo, assim, os rapazes estavam olhando de forma muito estranha para ela, era um local um pouco perigoso, e a filha dele pegou o telefone, a filha dele tem 14 anos, e ligou para uma pessoa que estava alugando uma casa, e diz, olha, meu pai é pastor e não tem dinheiro e quer alugar a casa. Que proposta mais indecente. Se fosse, né, sabe, ó, primeiro, pastor, sem dinheiro, quer alugar, a menininha foi muito ousada, mas aí a pessoa, sim, com certeza, vamos conversar. O dono da casa era um missionário bem estabilizado, um pastor nos Estados Unidos bem estabilizado, e ele não somente alugou, como ele oportunizou a compra da casa com a facilidade maior do mundo. Mas sabe qual é o que mais me chama a atenção? É que o Denilson nunca buscou isso no Evangelho. Eu sempre vi o Denilson como um exemplo, porque ele sempre buscou no Evangelho, simplesmente, aquilo que o Evangelho é. Ele não buscou o Evangelho simplesmente para receber aquilo. Ele não foi atrás do Evangelho simplesmente para ter aquela dádiva. Eu vejo que ali foi a provisão de Deus, o Deus provedor que agiu na vida dele. Eu acredito dessa forma, que você e eu não precisamos ficar desesperados por dinheiro, desesperados por posição, desesperados por isso, por adquirir riquezas. Essas coisas todas, Deus dá a quem Ele quer. Ele dá a quem Ele quer. A única coisa que eu preciso fazer é exercitar a consideração, e é isso que eu vi muito bem na vida do Denilson. A consideração que ele tinha, na época que eu assumi o conselho de pastores aqui da cidade, ele vinha aqui quase que todos os dias, e ele é mais velho que eu, ele vinha, amigo, eu vim pedir oração. Amigo, coloque a mão no meu ombro aqui, ore por mim. Eu me sentia tão, assim, confortável, eu via tanta consideração da parte dele, e ele foi um homem que pastoreou igrejas grandes, igrejas, vamos dizer, suntuosas, mas eu vi uma humildade na vida dele. Ele pastoreou lá na PIB de Curitiba, que era uma igreja muito glamurosa e coisa e tal, mas eu vi nele muita consideração. Muita consideração. A consideração é mais que respeito, a consideração é amor. A segunda coisa que nós precisamos fazer enquanto Jesus não volta, segundo o que diz o Tessalonicenses, é admoestar os sonolentos. Versículo 14 fala para nós admoestarmos os sonolentos. No grego, os sonolentos significa insubmissos. Admoestar os sonolentos. Tem pessoas que estão dormindo, tem pessoas que estão sonolentas, tem pessoas que estão completamente ociosas no reino de Deus. E a Bíblia, filho, admoesta os sonolentos. Por quê?
porque sonolência é ociosidade. No contexto original é insubmissão, é desordenação. Meu querido, nosso prazer é fazer aquilo que Deus nos outorgou. O meu e o seu prazer é fazer aquilo que Deus nos levou a fazer. É cumprir aquilo que Deus nos levou a cumprir. Nós não temos maior prazer do que este de ser alistados no reino de Deus e cumprir as exigências deste alistamento. De vez em quando você pode ficar até desanimado, de vez em quando você fica triste, de vez em quando você tem vontade, realmente gera alguns sentimentos estranhos, mas o Deus que te alistou, Ele está te levantando nessa noite, meu querido. A terceira coisa que nós precisamos fazer, enquanto Ele não volta, é consolar os desanimados. Consolar os desanimados. E que consolo é esse, pastor, que a Bíblia está falando? Os versículos anteriores falam, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Que consolo é esse? É um consolo de uma esperança eterna. Porque se a sua esperança estiver neste mundo, se prepare, porque você não vai conseguir resistir ao dia mau. Se a tua esperança estiver em algo visível, em algo palpável, em algo que algo tangível, você não vai conseguir, você vai sucumbir. Mas se a tua esperança é naquele que te chamou, eu quero te dizer uma coisa, que Ele vai te sustentar com poder. Você vai experimentar algo novo de Deus todos os dias. Eu meditava sobre essa palavra e cheguei à conclusão, mais uma vez, que não tem mais nada que nos sustente nesse mundo, a não ser a esperança gloriosa de Jesus. Em quarto lugar, a palavra de Deus diz para nós ampararmos os fracos, dar apoio. Nem todos estão no mesmo nível, nem todos estão vivendo no mesmo contexto, mas nós precisamos amparar os que estão fracos, enfim, dar apoio aos que estão fracos, aos que querem ajuda, porque existem dois tipos de fracos, os que querem ajuda e os que deliberadamente disseram não para Cristo. Não para a igreja de Cristo. Esses não temos como fazer mais nada, só o Senhor que pode intervir. Mas existem pessoas que estão lutando diariamente contra o mundo, contra o pecado, e todos esses precisam de ter apoio, todos esses somos nós. Em algum momento, eu e você estaremos fracos. Em algum momento eu vou ver você cabisbaixo. Em algum momento você vai me ver cabisbaixo, precisando de uma palavra, precisando de oração. Em algum momento nós vamos nos ver precisando uns dos outros. E, de fato, a Bíblia quer nos ensinar que nós precisamos amparar. Nós precisamos amparar uns aos outros. São grandes desafios. Todos os dias você é cercado por desafios. Todos os dias você é cercado por novas expectativas. Você tem objetivos. Tantas coisas passam pela sua história, pela sua vida. Problemas com o pai, problema com o filho, problema com o vizinho, problema com o irmão, problema com o ascendente, descendente, enfim. Todos nós passamos por momentos difíceis e precisamos amparar uns aos outros. Em quinto lugar, exercitar a paciência. Exercitar a paciência. O nosso problema é que a gente quer que todos sejam
iguais a nós. Qual o problema da pessoa impaciente? O impaciente tem a ambição de querer que todo mundo se pareça com ele ou com ela. Sim ou não? Tem que andar conforme eu ando. Alguns estão no ritmo mais acelerado, outros estão no ritmo menos acelerado. Embora tenhamos que consolar e admoestá-los, também precisamos ser pacientes com aqueles que estão andando devagarinho. Paciência não pressupõe a falta da admoestação, pressupõe a admoestação. Você admoestou, mas você também está tendo paciência. Precisamos ter paciência. Você acha que está todo mundo no mesmo nível? Você acha que está todo mundo andando igualzinho, bonitinho? Primeiro que queria ver que todo mundo andasse da mesma forma era Deus. Você acha que o desejo de Deus é ver pessoas se perdendo? Você acha que o desejo de Deus é ver pessoas se enredando para o pecado, se enredando para o mundo? Não, Deus fica triste. O primeiro que fica triste é o Senhor. O sentimento que vem ao nosso coração é o sentimento de tristeza em relação àqueles que não estão bem na fé. Mas esse sentimento de tristeza não pode vir acompanhado com um sentimento de intolerância. Tem que vir acompanhado com um sentimento de paciência. Amém? Em sexto lugar, encorajar para a bondade. Versículo 15, diz a palavra: evitai que ninguém retribua o mal com o mal, mas encorajai-vos, que todos sejam bondosos uns para com os outros. Uns para com os outros, encorajar para a bondade. O mal está à nossa frente. Essas manifestações que tiveram agora, qual a impressão que essa manifestação deixou? Para mim, essas manifestações deixaram duas impressões. A primeira impressão é de que realmente tem alguma coisa que precisa ser mudada. A segunda impressão é que a maldade é estimulada de forma constante. O repórter perguntou: por que você está aqui? Eu estou aqui porque eu não aceito o destrato com os animais. Sim, tudo bem, isso é uma causa justa. O outro: não, eu estou aqui é porque eu não aceito isso e aquilo. Tudo bem, são causas justas. Quer dizer, todas as indignações explodiram. Todas as indignações, de uma hora para outra, foram lançadas ao vento. Só que a nossa indignação, com a nossa indignação, não pode estar acompanhada a maldade. O grande problema é esse. O grande problema é que nós temos causas boas, causas justas. Eu sei que você tem causas justas. Eu sei que um dia você foi injustiçado, um dia fizeram algo contra você. Assim como já fizeram comigo, ó. Mas eu não posso usar disto para encorajar para a maldade. Olha, você agora pode fazer isso mesmo porque o que aconteceu foi aquilo. Pode ir. Faça. Arrebente com tudo, destrua tudo, porque se o bem não veio para a minha vida, então eu vou retribuir com o mal. E o engraçado é que tem muitas pessoas que estão
andando e não estão sabendo nem por que estão ali. Elas estão acompanhando a carruagem. E a gente corre um sério risco de fazer algo que a gente não sabe o que é. Simplesmente acompanhamos a manifestação, a carruagem. Simplesmente entramos, saímos da marginal, vamos lá para onde o rio está passando e vamos embora. E o que só se sabe é que tem uma manifestação. Na minha vida eu não posso usar esses subterfúgios para fazer o mal. Eu preciso vigiar a todo momento, porque nós somos potencializados pelo mal. Quem está em Cristo, nova criatura é, mas existe uma velha natureza que luta o tempo inteiro contra esse novo homem, e o mal vem com muita força, o mal vem de forma desagradável, e o mal é mais atrativo do que o bem. Sim ou não? Por que o mal é mais atrativo que o bem? Porque o bem usa a justiça de Deus, o mal usa a minha justiça. Então, a minha justiça é muito mais agradável do que a justiça de Deus. A justiça de Deus, muitas vezes, não vai satisfazer a nossa vontade de ver o nosso inimigo destruído. Porque tudo que a gente quer é que aqueles que nos ofenderam sejam o quê? Exterminados, de preferência, virem pó. E de repente você se depara com a justiça de Deus, e a justiça de Deus pega aquela pessoa, corrige, mas muda a sorte daquela pessoa. De repente aquela pessoa renasce das cinzas, e você olha e diz: você não tinha morrido? Ressuscitou. Uai, mas eu fui no seu funeral. Eu tenho certeza, eu te vi mortinho da Silva. Eu fui no seu funeral. Não, estou vivo. Eu estava morto, mas eu estou vivo. Então o bem é baseado na justiça de Deus. E a justiça de Deus a gente não consegue compreender, porque ela vai além do nosso pensamento limitado, do nosso pensamento vingativo. A justiça de Deus é bondosa, é misericordiosa. Em sétimo lugar, conservar a alegria. Diga glórias a Deus. Conservar a alegria, no versículo 16 diz a palavra: conservai permanentemente a vossa alegria. O salmista Davi também diz lá no Salmo 28 sobre o lamento, mas a vida também não é só lamento, a vida também envolve alegria. A vida não envolve só lamento, a vida também envolve alegria. Alegria de salvação, alegria de estar com a sua família, alegria de estar na sua igreja, alegria de ir para o trabalho, alegria de acordar, alegria de viver, alegria de continuar, alegria de fazer o que está fazendo. Como eu quero buscar essa alegria também? Como eu quero buscar isso também? Como é importante que a alegria volte a reinar no nosso lar, que a paz que excede todo entendimento seja visível nas nossas vidas. Os turbilhões vêm, tentam destruir a nossa vida, tentam destruir a nossa fé, tentam destruir tudo, tentam acabar com nós, mas como Deus é poderoso para trazer a alegria de volta! Como Deus é poderoso para alegrar o seu e o meu coração novamente, meu querido. O luto passa,
O luto vai passar. Talvez você tenha vivido os piores momentos da sua trajetória. Talvez você tenha vivido os piores momentos, os piores dias. Mas eu quero dizer para você que isso vai passar. A tristeza é ocasional, mas não é para sempre. Deus tem alegrado e vai alegrar o seu coração e o meu. Aquela alegria de você pegar a sua família, sair com a sua família e almoçar fora. Aquela alegria de você acordar de manhã, calçar o seu tênis e fazer uma caminhada. Aquela alegria de chegar em casa e preparar aquele cafezinho no final de tarde, com aquele pãozinho de queijo, aquele queijo. Você sabe aquela alegria de passar na padaria e comprar aquele pãozinho que o seu esposo ou com a sua esposa gosta. E sempre a mesma padaria. Se mudar de padaria, a não ser que você mude o saquinho do pão. Essa alegria de terminar o expediente e dizer: estou voltando para minha casa. Estou voltando para minha casa. Estou voltando. A alegria de sair de casa e vir para a igreja. De reencontrar os seus irmãos, de alegrar-se no Senhor juntamente com seus irmãos. Tantos problemas que todos já enfrentaram aqui, e Deus está renovando a alegria. Deus vai te dar oportunidades, você vai viver de novo aquilo que você já viveu com certeza e com mais intensidade. O problema é que a gente pensa o seguinte: nunca mais eu vou ser feliz. Sim ou não? Nunca mais eu vou ser feliz. É aquela síndrome de adolescente. Você já viu adolescente que quando perde a namoradinha ou perde o namoradinho? O que acontece com aquele adolescente, com aquele jovem? Eu quero morrer. Eu não vivo. Não é assim aquela crise de adolescente? Eu já tive essa crise já. Eu pensei que ia morrer. Adolescente não sabe nada do que tem para frente. Deus tem tanta coisa ainda. E você pode hoje estar na idade anciã, que Deus tem muita coisa para frente ainda, meu querido. Deus tem muita paz para colocar no seu coração, Deus tem muita alegria, Deus vai proporcionar momentos de prazer na sua vida, na sua trajetória. Ele vai proporcionar para você, para mim, para nós. Eu creio nesse Deus. Em oitavo lugar, orar constantemente. 1 Tessalonicenses 5:17, orai sem cessar. A oração não é para convencer a Deus o que Ele tem que fazer ou deixar de fazer. As pessoas muitas vezes oram para convencer a Deus. Parece que Deus é uma figura má. Deus é um carrasco, que você tem que ficar orando 21 dias para convencê-lo de mudar a natureza dele. Mas Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Nós vamos orar a partir de amanhã 21 dias e jejuar, mas não é para mudar a natureza de Deus não, porque Ele é imutável, é para mudar a nossa, porque essa natureza aqui não vale um tostão. Então orar, o princípio da oração não é para mudar Deus, é para mudar o homem. Nós precisamos de mudança, nós precisamos nos achegar a Deus, nós precisamos conhecer quem é esse Deus, nós precisamos saber mais sobre esse Deus. Então a gente entra num propósito maior, um propósito definido. Também esse propósito não é simplesmente para colocar na parede e dizer: olha, você precisa fazer isso. Você acha que Deus vai ouvir? Pastor, é porque você falou de 21, mas o meu vai ser 40. E 40 ele vai. Eu vou mudar. Não, querido,
Com 40 você vai ficar mais forte. Mas Deus vai continuar sendo a mesma pessoa. Ele vai continuar sendo o mesmo. Em nono lugar, não apagar o fulgor do Espírito. O que faz o fulgor do Espírito apagar nas nossas vidas? É o próprio contexto. Todos os pontos anteriores apagam o fulgor do Espírito. Tem pessoas que pensam que o fulgor do Espírito é o falar em línguas. Tem pessoas que pensam que o fulgor do Espírito é o pular. Tem pessoas que pensam que o fulgor do Espírito é relampear. Relampeia, sapateia, parapá. Não, o fulgor do Espírito é o amor. O fulgor do Espírito é o amor. É o amor, é o amor, é o amor. Você sabe o que apaga o fulgor do Espírito? A falta do perdão. Você sabe o que apaga o fulgor do Espírito nas nossas vidas? A maldade, o pecado. O brilho do Espírito Santo fica ofuscado nas nossas vidas, quando nós estamos vivendo contrário a tudo isso, quando nossas vidas estão sendo baseadas na nossa justiça, quando a minha vida é baseada no que eu quero, no que eu penso, no que eu posso. Mas a partir do momento, querido, que você começa a amar, a partir do momento que você começa a perdoar, a partir do momento que você começa a suportar o seu irmão, o fulgor do Espírito, a unção do Espírito Santo vem sobre a sua vida. É porque a gente vive num pentecostalismo doente, que tem ensinado que fulgor do Espírito é simplesmente pular. Em último lugar, não desdenhar as profecias. Paulo e Silas foram profetas do Novo Testamento. Efésios 4 fala que Deus deu uns também para profetas. Não desdenhar as profecias. E a principal profecia que é desdenhada é a própria palavra de Deus. Capítulo 5 de Tessalonicenses diz, olha, eu virei como ladrão. Eu virei como ladrão. Meu querido, não desdenhe do Evangelho. Trate o Evangelho como algo sério. Um dia Deus me converteu em relação ao Evangelho. Um dia Deus falou comigo, olha, você tem que pregar o Evangelho. Acreditar nisso aqui. Ele voltará. Ele um dia voltará. A glória do Senhor vai invadir essa terra. Não despreze as profecias. Apocalipse diz, aqueles que têm ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não despreze, não despreze. Não despreze aquilo que a palavra de Deus está nos dizendo. O versículo 2, pois vós mesmos estáis bem informados de que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando vos afirmarem paz e segurança, eis que repentina destruição se precipitará sobre eles, assim como as dores de parto tomam uma mulher grávida, e de forma alguma encontrarão escape. Você acredita que você vai participar do arrebatamento? Mas Paulo está dizendo para esses que acreditam que vão participar do arrebatamento, para vigiarem, para que eles não sejam pegos de surpresos pela segunda vinda de Jesus. Porque achar que vai participar do arrebatamento é uma coisa, ter convicção que vai ser arrebatado com Cristo Jesus nas nuvens é outra história. O grande perigo que muitos de nós corremos é de não viver o arrebatamento da igreja, e sim viver a segunda vinda do Senhor. E eu não quero ver a segunda vinda do Senhor.
eu quero subir antes de tudo isso. Eu quero pregar esse evangelho pela graça do Senhor o resto da minha vida, pregando esse evangelho, porque eu sei que essa vinda vai acontecer. Entretanto, vós, irmãos, não estáis vivendo nas trevas, para que esse dia, como se fosse um ladrão, vos ataque de surpresa. O que Paulo está querendo dizer aqui é o seguinte: olha, vocês estão pensando que vão ser arrebatados, mas olha, cuidado, porque esse dia, a segunda vinda do Senhor, pode acontecer para vocês também. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite, muito menos das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, mas estejamos alertas e sejamos sóbrios. Estejamos alertas e sejamos sóbrios. A sobriedade é do dia. Sejamos sóbrios. Aí no versículo 23 diz que o próprio Deus da paz vos santifique integralmente, que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam mantidos irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Que as nossas vidas sejam mantidas na santidade do Senhor até o dia do Senhor. Até o dia do Senhor. Qual é o seu projeto? Porque eu já estou definido quanto ao meu. Deus já deixou claro, na palavra dEle. Qual é o projeto que você quer da sua vida? O que você está esperando? Você está cantando aquela música, dias melhores virão? Que dias são esses? Porque esses dias melhores que virão, que eles estão cantando, não são os dias que o Senhor está preparando para nós, não. Onde você tem colocado a sua esperança? Em quem tem confiado? Eu descobri uma coisa fantástica. Arraigados nessa palavra, nós não desanimamos. Firmados aqui, nós não vamos desanimar. Nós não vamos desanimar. Nós não vamos perecer. Nós não vamos perecer. Nós não seremos envergonhados. Arraigados nessa palavra aqui. Pode vir muitas lutas, podem vir muitas tribulações, pode vir um inferno contra a sua vida, mas você vai continuar firme no Senhor. Você vai continuar firme no Senhor. Alegrai-vos com isso, consolai-vos uns aos outros com essas palavras, meu querido. Consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Eu não sei qual é a sua necessidade hoje aqui. E muito menos vou manipular você usando a fé, usando generalismos. Você que está com problema financeiro, você que está com problema no casamento. São inúmeros problemas que talvez nós tenhamos hoje aqui. Deus está cuidando de cada um deles. Mas o maior problema que precisa ser tratado nas nossas vidas são os nossos pecados. Porque uma vida em santidade ultrapassa todas as barreiras existenciais. Uma vida em santidade, meu querido, consegue vencer os maiores desafios que aparecerem na face da terra.
os maiores turbilhões, uma vida em santidade em Cristo Jesus, não tem temor da noite, não tem temor do terror noturno, da peste que voa de dia, ou daquela que se propala na escuridão. Aquele que está em santidade pode ver o mundo se acabar, o mundo ser destruído, que ela estará com a convicção firmada no Senhor. Fique de pé e ore comigo. Você que não aceitou a Jesus ainda, levante a sua mão. Você que não aceitou a Jesus, pode levantar a sua mão e quer entregar a sua vida a Jesus hoje. Jesus te tocou, levante a mão. Não se envergonhe não, pode levantar a sua mão. Você que não aceitou, você que quer reconciliar Jesus, ora comigo agora também. Levante a sua mão. Pastor, eu quero me reconciliar com esse Jesus. Eu não posso ficar de longe do arrebatamento da igreja. Eu não posso perder esse momento. Fique com a mão erguida, feche os seus olhos, ore junto comigo agora. Você vai orar comigo agora, você que está entregando a sua vida a Jesus, ou você que está se reconciliando com Ele agora. Você não pode ficar de fora desse grande dia do arrebatamento do Senhor. Você não pode deixar isso. Ore comigo, diga: Senhor meu Deus, perdoa as minhas falhas, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas iniquidades. Pai, eu quero servir ao Senhor com integridade, eu quero andar nos teus caminhos, me perdoa, Paizinho, meu Deus, me perdoa. E Jesus está te entregando perdão nessa noite, Jesus está derramando graça sobre a sua vida, Jesus está derramando alegria sobre o seu coração, Jesus está derramando paz agora sobre a sua vida. Talvez você tenha chegado aqui hoje, querido, só Deus sabe como você chegou aqui hoje, mas a paz que excede todo entendimento está sendo derramada sobre a sua vida nessa hora. A paz do reino de Deus está sendo derramada sobre a sua vida nessa hora. Levante as suas mãos. Levante as suas mãos agora, porque Deus está te enchendo de paz, Deus está te enchendo da alegria do reino de Deus. Você vai sair daqui hoje, você vai sair diferente, você vai sair daqui hoje com a convicção do reino dos céus, você vai sair daqui hoje na convicção de quem você vai servir, de quem você vai servir, de quem você vai servir. Eu quero te dizer que a sua convicção hoje foi aprimorada, porque a palavra de Deus foi ministrada no seu coração. Meu querido, se prepare, porque Deus quer fazer com que você viva um momento distinto, um momento especial na sua vida. Eu quero saber, eu quero encontrar com esse Jesus Cristo. Aleluia. No nome de Jesus Cristo, comece a orar agora. Diga: Senhor, eu te quero. Meu querido, se arrependa por ficar se aproximando de Jesus simplesmente para pedir as bênçãos. Se arrependa por uma fé interesseira, por uma fé que só pensa nas coisas desta terra. Se arrependa nessa noite por se aproximar de Jesus simplesmente pelo que Ele pode te dar. Mas em nome de Jesus, se aproxime dEle hoje. Se aproxime dEle hoje, querido, pelo que Ele é. Eu tenho uma máxima que eu digo lá em casa. Eu digo: mulher, vamos servir a Deus quando tudo estiver bem. Não simplesmente quando as coisas pegarem, não simplesmente quando as coisas estiverem mal. Eu quero servir a Deus quando a minha prateleira estiver cheia. Eu quero servir a Deus quando eu estiver com saúde. Eu quero servir a Deus quando eu estiver bem financeiramente. Eu quero servir a Deus independente de tudo, porque muitas pessoas, quando conseguem alguma coisa na vida, abandonam o Senhor. E eu, querido, no nome de Jesus, eu quero ir para Jesus pelo amor. Eu quero ir para os pés dele. Quando eu tiver muito testemunho para dar, e que eu vou para os pés dele mesmo. Eu não admito isso, eu não posso admitir isso na minha vida. Eu não posso admitir na minha vida uma fé interesseira. Eu não posso admitir na minha vida que eu estou indo para os braços de Jesus simplesmente pelas dádivas das mãos dele. Eu não posso admitir isso na minha vida. Eu tenho que repugnar isso na minha vida. Eu tenho que dizer: não, eu quero ir para Jesus com o meu celeiro cheio.
Eu quero ir para Jesus, mesmo tendo o melhor emprego do Distrito Federal. Eu não quero ir para Jesus simplesmente porque eu perdi o meu emprego. Eu não quero servir a Jesus assim. Eu quero servir a Jesus porque um dia Ele me tocou de uma salvação, de um encontro maravilhoso. Eu quero ir para Jesus porque eu amo a obra de Jesus, porque eu amo o reino de Deus. Eu quero fazer essa obra aqui. Não é por força. Eu não quero fazer essa obra aqui por desobediência. Eu quero fazer essa obra aqui na obediência, é na renúncia. Ore agora e diga: quem ficar, ficou. Quem permanecer, permaneceu. É o compromisso que eu fiz com o Evangelho. Aleluia. Eu não estou preocupado com quantidade. Eu estou preocupado em pregar o Evangelho. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu quero levantar um louvor a Deus quando eu acordar, porque Ele é bom e a misericórdia dEle dura para sempre, porque a essência dEle, o caráter dEle se chama misericórdia, se chama bondade, pelo que Ele é. Eu quero dizer: Senhor, no nome de Jesus, não nos deixe cair nessa tentação, não nos deixe. Você vai fazer um propósito com Deus nesses 21 dias. A partir de amanhã, 7 horas da manhã, a igreja vai estar aberta. E o propósito é: Senhor, realmente, eu preciso mudar. Eu tenho que te conhecer, meu Deus. Eu tenho que te conhecer, meu Deus. Você vai proclamar um jejum, oração nesses 21 dias. Pastor, não posso vir. Você vai fazer em casa. Mas se você puder vir, venha para a igreja. Venha para a casa do Senhor. E algo vai mudar na sua história, na nossa história. Você sabe que quando eu descobri na furada que eu estava, buscando a Deus, simplesmente, eu era jovem ainda, adolescente, e eu ouvia muito consagração de chave, consagração disso, apresentação daquilo, só coisas materiais, e eu comecei a orar: Deus, eu quero também aquele carro ali, ó. A pessoa está lá apresentando aquela chave lá, eu também quero para mim. Ia para a igreja, jovem, moleque, porque eu via um tanto de gente apresentando chave na frente, achava que aquilo ali era o ideal. Depois que eu descobri que aquilo não se tratava de evangelho, que aquilo ali era um engodo. Quando eu fui ler a palavra, a questão toda é essa: é só ler o evangelho. Aleluia. Nunca vi Jesus apresentando nada disso. Quando eu descobri isso, eu falei: não, meu Deus, não é isso não. Quando eu descobri que o que a gente tem que apresentar para Ele é o nosso corpo em sacrifício de louvor, a minha vida mudou. Porque eu não sabia quem era Deus, estando dentro da igreja, sendo ministrado domingo de manhã e domingo à noite, eu não conhecia a Deus. Eu ficava assim: ai meu Deus, hoje eu vou conhecer, hoje vai, e não ia. Eu falava: meu Deus, mas quem é o Senhor? Quem é o Senhor? Quem é Deus? Eu não sabia. Aí eu fui para o Evangelho, fui ler o Evangelho, eu descobri quem era Deus. Eu fui ler, estudar a palavra e descobri quem era Deus. Você vai fazer isso. Se você já conhece, glórias a Deus. Se você não conhece, você vai fazer isso. Chega de ser enganado.
Chega de ser enganado. Tantas promessas. Este ano você vai receber tudo aquilo que você não recebeu o ano passado. Engodo. E se você não receber, o que vai acontecer? Você vai deixar Jesus? Esse ano é o ano da conquista. Tudo que você não recebeu em 30 anos, você vai receber esse ano. Ah, tá. Como diz o irmão, se eu não receber, eu venho cobrar aqui. Se Deus não me der, vocês vão ter que me dar. Não é verdade? Não é uma promessa que se eu não receber esse ano aqui, em 30 anos o que eu deixei de receber, alguém vai ter que pagar essa conta. É isso que você quer para a sua vida? Eu estou lutando, querida. Eu estou lutando contra tudo isso. Eu estou lutando contra tudo isso. Vamos lutar junto, me ajuda. Me ajuda, vai. Vamos em frente, vamos lutar por isso. Vamos lutar por isso, amém? Por uma fé saudável. Nós não somos melhores que ninguém, não. Mas eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Feche seus olhos.